importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. Do impossível ser possível na televisão. Luz, produtora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. Instituições de Ribeirão estão preocupadas com a onda de violência que tomou conta da cidade no fim de semana. Para os especialistas, falta mais atitude por parte das autoridades. Entidades e instituições de Ribeirão Preto ainda tentam entender o que motivou tanta violência durante o final de semana. A única certeza é que falta mais empenho por parte das autoridades. Nós estamos vivendo um momento de mudança na nossa sociedade. As autoridades precisam de tomar uma providência, apurar mais o feeling e saber por que todas as vezes que o Estado age, a população reage. A violência está imperando e as pessoas de bem estão se sentindo reféns da marginalidade, porque não tem uma punição, a justiça também não pune, porque a lei faz com que a impunidade impera. Infelizmente, é o caos que nós estamos vivendo, não só em Ribeirão Preto, como em todo o país. Os ataques começaram no início da tarde de sábado no bairro Branca Salles, depois que uma perseguição policial terminou na morte de um suspeito de roubo. Revoltada, a população ateou fogo em um ônibus. O carro da TV Clube também foi alvo. Sem a presença da polícia para controlar a situação, o motorista da emissora e o cinegrafista foram agredidos. O veículo ficou destruído. Quando você agride a imprensa, você está agredindo a democracia, porque com certeza a população, na verdade a população de bem, gostaria que fosse tudo apurado através da imprensa. Só que a marginalidade com certeza está querendo calar a imprensa, porque a imprensa ainda é uma das instituições que mais denuncia. No total, 7 veículos foram danificados, entre eles o caminhão do DAERP, que fazia reparos no bairro. Os funcionários do departamento só devem voltar ao trabalho depois que a segurança for reestabelecida no local. A circulação dos coletivos também foi suspensa durante o final de semana. Prejuízos para a própria população. Prejudica de uma forma generalizada. Na verdade, não é nem o que eles estão querendo, não é o que essa população quer. Ela não quer ficar sem o serviço público, ela não quer ficar sem a cobertura da imprensa. Apenas que essa releitura do atual momento histórico, ela deve ser feita, porque está sendo dito em letras garrafais, não é mais assim que a coisa funciona. Algo está mudando. Quem mais perde é a população carente, é a população pobre que mais precisa do transporte público. Então vejo isso com uma grande preocupação e vejo sim que há necessidade de uma intervenção pacífica, até mesmo do Estado, esse Estado que tem a obrigação de ficar do lado da sociedade. Para o secretário da Frente Cívica, situações como essas poderiam ser evitadas se o Conselho Municipal de Segurança Pública realmente funcionasse. É preciso que seja imediatamente retomadas as reuniões do Conselho Municipal de Segurança, que apesar de existir em lei, nunca aconteceu de fato. Até hoje, essas reuniões não acontecem. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão se diz apreensiva com a violência contra a equipe da TV Clube Band e repudia o fato. A Associação Comercial e Industrial disse que também repudia os ataques ocorridos no final de semana e que o fato, além de desafiar a autoridade do Estado e da administração municipal, tira a segurança da população, destrói o direito de ir e vir e prejudica a livre iniciativa de empresários e comerciantes locais. Bom, Golfeto, Ribeirão Preto nunca viveu em sua história um momento de tensão como este de sábado. A gente pode dizer que alguma coisa está fora do lugar, né? Claro. E alguma coisa simples de entender. Já não se faz mais criminosos como antigamente. Nem periferia lúcida como antigamente. O que nós temos aí claramente é um nível baixo de politização. Ninguém entende nada, eles partem para a revolta. A revolta caminha e para na delegacia de polícia.
Eles pensam que estão fazendo uma revolução, que quando caminha, chega às portas do poder, se ela vingar. São coisas diferentes. Ou a revolta dá no máximo um boletim de ocorrência, às vezes, quando mais grave, produz um cadáver, inclusive cria um cliente para funerária. Nesse caso, uma revolta sem causa, né? É, sem causa. O que nós temos aí, na verdade, é uma briga de vítimas. Uns apanham da lei e outros apanham da vida e brigam entre si. É uma absoluta falta de entendimento. Quem anda de ônibus? Perguntou bem o doutor Stock. Quem usa ônibus? Você já viu algum juiz de direito, algum desembargador, algum coronel, secretário da Segurança Pública? O governador do estado está sempre em Ribeirão Preto, com essa simpatia. Ele já alguma vez, será que um prefeito, um vereador? Nunca. Quem anda é elite. Esses que usam e abusam do poder e que acabam dirigindo a sociedade, inclusive provocando revoltas, por controle remoto. Essa que é a realidade. Então é preciso verificar que o que nós temos são vítimas brigando entre si. Briga lá embaixo. Briga da vítima que mora na periferia, perius espherion. Quer dizer, perius ao redor de. Como se fosse periodontia, o estudo da gengiva na odontologia, quer dizer, ao redor do dente. Ao redor da esfera, do centro. Então, a periferia, o espanhol chama de barrio. Bairro é onde tem barro, onde nem chegou a civilização. É isso. É preciso entender que eles têm que se politizar, melhorar o nível. Afinal de contas, depois da revolta, que é feita com o estômago, e a revolução é feita com a cabeça, portanto, com o estômago, e depois do estômago, nós temos a massa fecal do intestino. Fede. Enquanto que a cabeça é o território da inteligência, neurônios. É muito diferente. E a periferia brasileira é mais inteligente, só que totalmente despolitizada. E o crime está exatamente nesse nível, lá embaixo que nós vimos. Agredindo a imprensa. Quem que estava dentro do carro da Clube? O motorista. Estava lá dentro do carro, estava o dono, tinha algum usineiro dentro desses ônibus, ou dentro desses veículos? Nunca. Nunca na periferia. Está exatamente a vítima. Por exemplo, quem aparece na tela não manda nada. Isso não é aqui, em qualquer televisão. Quem manda nunca aparece. O poder é oculto. O governo é que se expõe. É ele que leva pancada. Quem tem poder pode. E é isso que precisa ser entendido e que não está sendo, sabe por quê? Por falha dos partidos políticos, das instituições e das lideranças. É isso. A gente já volta a falar, Golfeto. Eu quero participar também o cientista político Luiz Rufino, convidá-lo para participar com a gente dessa discussão. Rufino, a gente se pergunta onde é que a cidade vai parar tendo uma situação como esta. O Ministério Público poderia tomar algum tipo de providência também? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Golfeto. A pergunta que eu faço, Renata, como resposta é o que é o Ministério Público para essas pessoas? O que são as instituições para essas pessoas? A crise de representatividade, e a gente já fala isso há um bom tempo, ela poderia se transformar e chegar nas suas raias mais agudas. E é isso que está acontecendo. A crise de representatividade passou a ser agora a crise das instituições. Quando se queima um carro de da imprensa, quando se queima ônibus, quando se queima instituições, a democracia está em risco. E isso acaba servindo de exemplo, porque isso vem se proliferando nas principais cidades. Então, o que significa o Ministério Público para as pessoas? Quase que nada. Agora, a imprensa tem a sua importância, né? Nós, do Jornal da Clube, noticiamos todos os dias problemas em bairros, inclusive no bairro onde ocorreu este último caso aí no sábado. É problema com falta d'água, coleta de lixo que mal feita, mobilidade urbana, problemas com o transporte. E neste momento vêm algumas pessoas e tentam calar a boca da imprensa. E a própria população é quem fica mais prejudicada. Renata, principalmente a imprensa que presta um serviço público, demonstrando as mazelas que o bairro possui. Agora, o atual cidadão, se é que nós podemos chamar ele de cidadão, ele entrou pela porta de trás da civilização. Ele é um primitivo dentro da civilização. Ele queima o ônibus, ele queima o carro da imprensa, ele queima o caminhão do DAERP, mas ele não sabe nem o que ele está queimando. Ele não sabe que aquilo tem um custo altíssimo e que o prejudicado é ele próprio.
Ou seja, ele não tem um mínimo de civilização. Quando o Golfetto diz que é necessário politizá-los, é exatamente isso. Eles precisam entrar na civilização. Eles estão fora da civilização. São primitivos, de fato, de comportamento de horda. É comportamento de bando o que nós estamos assistindo. Rufino, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Você volta daqui a pouquinho, só um minuto. Golfetto, esses ataques, eles também podem afastar investidores da cidade, né? Porque com tantos ataques, tantos problemas desse jeito, como é que a gente fica? Não há nem dúvida. Porque o capital sempre procura seguro. Ele quer um porto seguro para ancorar. Isso, quando as ideologias eram hostis, eles fugiam e migravam para portos mais aprazíveis, onde eles eram bem recebidos. Agora, esse é o capital, busca o seguro. Agora, o capitalista quer segurança. Segurança, criança. Quando tem o sufixo ança, matança. Tem um plus, tem alguma coisa a mais que precisa de ser entendido. O seguro, você vai ao banco e compra um seguro. Segurança já é oferecida pelo Estado. A cria, qualquer animal tem. Agora, a criança é só o ser humano, porque tem o sopro de Deus. Então, o sufixo ança, ele mostra bem claramente. O capitalista quer segurança para si, para sua família, e o seguro já está embutido no capital, senão ele nem vem. Isso acaba afastando uma cidade. E o crime precisa ser entendido dentro de uma outra anatomia. A anatomia do crime é analisada assim. Ele produz, somente quando é tráfico, ele produz uma mercadoria. Produção, circulação. É no território da economia. Esse que seria a distribuição. Agora, o consumo já está na fronteira. Entre o que entrega, quando ele vende. Agora, quando o consumidor usa a droga, aí já não é economia. Até o consumidor, o consumo sendo vendido a mercadoria, é economia. A diferença é que nós estamos estudando agora até economia do direito penal, economia do crime. Para você ver, a Grécia, a Itália agora está inclusive estudando a possibilidade, a Grécia já inclui a produção de droga, de prostituição, a atividade econômica incluída no PIB. Essa que é a verdade, ele está tendo essa importância que nós não estamos efetivamente entendendo. Agora, quando se trata do consumidor, já não é problema de polícia, já não é economia puro, consumidor é saúde pública. É preciso, portanto, separar bem as coisas. Senão nós colocamos tudo num único saco e trair tudo da mesma maneira. Não vamos tratar o traficante como um homem que precisa de saúde, do tratamento médico. Agora, nós temos que entender que aquele que nós prendemos, que mostra, a televisão mostra a cara de vez em quando, ele nem pode mostrar porque é menor de idade, não é esse. Esse é o frentista do posto de gasolina. É preciso ver quem é a Petrobras, que está lá atrás. Bem, esse que está lá atrás, esse é o grande traficante que, como o crime organizado, ele se organiza como empresa, ele tem tentáculos no Estado também. Deixa eu voltar com o Luiz Rufino. Rufino, nós estamos a 10 dias da Copa do Mundo e Ribeirão Preto vai receber a seleção francesa. Estes ataques arranham a imagem da cidade? Claro que sim, Renata. Arranha a imagem da cidade, mais que isso, inaugura um fato nunca visto antes na cidade de Ribeirão Preto. E o Brasil está tomando, de fato, um norte nisso bastante preocupante. A violência desenfreada. E essa violência levada não só, como disse bem o Golfetto, aos marginais do passado, né? O bandido já não é mais o bandido do passado, mas quando a população tem um comportamento de horda e começa a depredar instituições, isso é gravíssimo. A gente tem que ficar bastante atento para receber os franceses, mas não só para isso, para a gente conseguir manter um pouco de civilização que ainda nós temos. Agora, nós precisamos de soluções políticas, né, Rufino? De que maneira essa solução pode chegar? Renata, a representatividade parece que não foi nada mais do que um roubo nesse caso. Essas pessoas já não se sentem mais representadas. Como elas não sabem argumentar o que elas necessitam, elas passam de fato a depredar. A violência é o último recurso. Esse é o grande sinal, o grande sintoma dos tempos em que vivemos. Rufino, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Bom, Golfetto, a gente também tem um poder aí, que é a Câmara Municipal, e que não age diretamente com a questão da violência.
A Câmara devia participar mais desse debate? Claro, o debate para amplificar as ideias. Esse aqui é o quadro. Senão fica muito difícil. Você tem aqui duas esquinas, encostada. Uma tem uma farmácia, vende drogas lícitas. Você compra remédio ali sem receita médica ou com receita médica. E aqui tem uma boca de fumo. Você compra droga ilícita. Se você for à farmácia comprar um remédio tarja preta sem receita médica, você não compra. Você tem mais dificuldade de comprar um remédio lícito com a receita médica do que na boca de fumo com maconha. Eles te dão um cardápio. Então veja que não é fácil. Esse problema você precisa ser equacionado lá atrás. E não é difícil. Por exemplo, veja como são coisas diferentes. Chama economia do crime, que se estuda na área do direito penal para poder combater. Mas muita gente entende isso. Agora é melhor falar que não entende. Então o que ocorre é o seguinte. Prender um ladrão, furto e roubo. Prender um ladrão. 2, 5, são 10 ladrões, você diminuiu pelo menos 50% o número de furto e de roubo. Agora, se você prender 10 vendedores de papelote de cocaína, o que ocorre? Eles são substituídos, porque o crime organizado é constituído como empresa. Amanhã faltou um motorista aqui na clube, tem outro. Faltou um repórter, você faltou como repórter, tem um outro no seu lugar. Não é por isso que vai parar, porque é uma empresa. É por isso que chama... Eu tinha uma professora de português, falou, não, pera, porque vocês estão falando, mas vocês não sabem o que estão falando. Então, o que ocorre é você entender o que está falando e o que está entendendo. Exatamente isso. Então, uma empresa, ela tem peça de reposição na mesma hora. Na mesma hora vai alguém para substituir. Faltou uma balconista na loja de tecido. Já tem outro lá no mesmo lugar. Porque é uma empresa. E a empresa, e o crime é organizado porque ele ia ser constituído como forma de empresa e tem tentáculos no Estado. E esse é que é o perigo. No judiciário, na polícia, nos órgãos de segurança. Tem gente do crime organizado assalariado. Tem gente nos órgãos de fiscalização. Tem gente em todo o aparelho do Estado ou em quase todos. Então é preciso verificar que a partir dessa realidade tem que ser equacionado um problema. Mas é preciso entender que se combate o crime muito mais com informação, e veja, informação depende de interpretação, do que com força. Tanto que informação é importante que a Central de Inteligência nos Estados Unidos, CIA, chama Central de Inteligência, para decodificar a informação. Então combate-se o crime muito mais com informação do que com violência, com força, com arma. Informação é inteligência. Até para combater o crime é preciso de mais neurônios, porque se tudo avança e a segurança não avança na mesma velocidade, ela fica para trás e esse gap é preenchido pelo crime organizado, que contrata os melhores pessoas da área das finanças, contrata os grandes marqueteiros e por aí vai. Gofeto, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Muito obrigado pela sua presença. O Sistema Clube de Comunicação repudia os ataques feitos à sua equipe que acompanhava o fato policial na tarde de sábado no bairro Branca Salles, em Ribeirão Preto. Atacar a imprensa é dar um tiro no próprio pé, pois é através dela que a população se manifesta e reivindica suas necessidades. Somos nós que diariamente acompanhamos e mostramos os problemas de cada bairro, inclusive os do Branca Salles. Agora, cabe às autoridades competentes dar uma resposta a esse ataque. A sociedade espera uma tomada de posição firme do Estado.